Olá! Hoje eu vou mostrar aqui, ensinar como fazer um sisteminha de upload um pouquinho diferente do que a gente geralmente está acostumado, principalmente quando a gente está iniciando na programação. Geralmente o sistema de upload é o que? A gente pega um arquivo, né? Isso fazendo do zero, do total zero, sem utilizar nenhuma biblioteca. A gente pega um arquivo, né, tem um input file, a gente pega esse formulário ali que tem o input file e faz a submissão para um script do servidor que vai processar o upload e salvar o arquivo ou enviar para o S3. No caso aqui hoje eu vou ensinar como fazer utilizando o S3, uma funcionalidade do S3, para um caso mais específico aqui de upload. É, Quando a gente está começando ou quando está em projetos pequenos, a gente geralmente não pensa, né? E a gente não tem esse conhecimento, eu não tinha lá 10, 8 anos atrás, de como o upload impacta no teu servidor, tá? E eu já tive muitos problemas de projetos grandes terem gargalos e derrubar servidor, e quando a gente foi ver era questão de arquivos estáticos, era ou download, né, acesso ao arquivo que era grande, ter muitos acessos simultâneos e congestionava toda a rede, ou no envio, né, também de tipo, ter que enviar arquivos de 1, 2 gigas e ter 10 pessoas fazendo upload simultâneo e travar o servidor também, porque o servidor não tinha uma rede boa. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Quando você trabalha com cloud ou com alguns VPS, você tem uma rede, por exemplo, DigitalOcean tem links de 10 gigabit. Né? Você consegue ali fazer uploads grandes com mais concorrência. Mas isso tem um custo. Quanto maior quanto melhor a rede, mais caro geralmente é a tua infra, né? Assim como a AWS, por exemplo, se eu não me engano, tem 20 gigas até 30, não sei, mas a AWS sim. É bem caro se você de repente está num projeto assim que não tem tanta viabilidade de grana para manter uma rede bem robusta e precisa fazer vários uploads simultâneos. Vai ter muitos usuários fazendo uploads simultâneos. Né? Então, uma solução, quando você tem muito upload simultâneo, o teu servidor não é tão bom assim, você tem que partir para uma solução que é dividir o seu upload, o teu arquivo, né? É, dividir que a gente chama ali criando chunks, que são pequenas, né, partes do seu arquivo e enviar de parte em parte e remontar lá dentro do servidor. Você pode fazer isso do zero com PHP, com Python, né? Basta você gravar ali, ir gravando o arquivo, escrevendo o arquivo aos poucos de acordo com o que o teu front-end vai enviando, aí você precisa de um JavaScript mais elaborado. Ou você pode fazer isso com a AWS, né? O S3, né, o client, o SDK para PHP, eu vou mostrar aqui com PHP, mas né, em todas as linguagens tu consegue fazer utilizando o S3, ele já tem esse sistema de upload ali que você vai fazendo upload aos poucos. Inclusive você pode retomar o upload de onde ele parou. Então eu vou mostrar aqui como é que eu fiz essa arquitetura. É para um projeto meu que eu vou precisar que seja feito esse upload em partes, porque o servidor que eu estou utilizando atualmente ele não é tão bom assim. Então a rede dele ali às vezes dá uma travada. Então eu não quero muita gente fazendo, sei lá, né, tipo 10 gigas de upload de uma vez, se juntar aí 100 pessoas fazendo o upload de uma vez. Então, para não acontecer isso, né, o que que eu fiz aqui? Primeiramente, né, eu vou usar só um bloco qualquer aqui mesmo. Primeiramente, eu tenho a parte do JavaScript, né? O JavaScript, ele pega o meu arquivo, né, ele vai pegar o meu arquivo aqui e vai dividir o arquivo em partes de 5 megas. No caso, eu coloquei 5 megas aqui, porque é o mínimo, né, que a AWS ali, que o upload em partes ali, ele precisa. Então, tu não vai conseguir enviar com menos de 5 megas o teu chunk ali, a tua parte do arquivo. Então, né, o JavaScript pega o arquivo, divide ele em partes de 5 MB e vai fazer um loop nessas partes e vai enviar parte por parte. Só que daí o que, que eu fiz, né? Uh, primeiramente, né? Aqui está até diferente aqui.
tem mais uma parte aqui. O que que eu fiz? O meu JavaScript, primeiramente, né, ele tem aqui, ó, ele vai me jogar num endpoint para inicializar o meu upload. Então aqui eu vou fazer um start upload, que basicamente aqui eu vou ter o meu endpoint, que atualmente, como eu estou utilizando aqui, uh, ele está sem nenhuma autenticação nem nada, porque eu só estou no ambiente de teste aqui. Então ele vai aqui no meu upload, eu criei isso daqui, que é o meu upload starts. O que que ele faz aqui? Né? Ele pega e ele me envia o tipo e o nome do arquivo. Eu organizo a estrutura de diretório que eu quero usar, que no meu caso vai ser sempre a ID do usuário logado. No caso, como aqui eu não estou logado, está no ambiente de teste, eu coloquei para ele utilizar o ID 123456, né? Que é um MD5 e tem um salt aqui, que o salt é secreto, que eu concateno aqui com o ID do usuário e o meu salt, e daí crio um hash MD5, que é o diretório onde fica salvos os uploads desse usuário. Né? Daí eu coloquei um salt para poder ficar mais seguro, para não ficar tão fácil assim de descobrirem um MD5, sabendo o ID do usuário gerar o MD5 para saber o diretório dele. Então, como tem um salt aqui, né, só o sistema aqui internamente que vai saber qual é esse salt e como, né, e qual seria o diretório. Feito isso, né, o que que ele faz? Eu estou utilizando o MongoDB para poder salvar ali durante o processo de envio. Então, o que que eu faço? Se já tiver inserido no banco de dados uma entrada para esse file name, eu só pego alguns dados aqui para dar continuidade. Então, esse sistema aqui, por exemplo, se eu iniciar um download de 1 GB, chegou ali, deu 500 megas, aí a internet caiu ou simplesmente tive que fechar o navegador para fazer outra coisa, o computador reiniciou, bom, travou ali, não foi mais meu upload. Eu posso reenviar esse arquivo e ele vai continuar da onde ele parou, tá? Da onde ele parou, mesmo que eu tenha fechado tudo, reiniciado o meu computador e tal, ele vai continuar o upload de onde parou. Então, isso que é a vantagem de você fazer dessa forma, né? De você enviar em partes, utilizar o multipart aqui. Então aqui eu tenho meu S3 client, que ele está montado aqui em cima, né? Tudo vem das minhas variáveis de ambientes aqui, que eu estou utilizando o Docker. Né? Daí eu pego aqui os dados necessários, monto o caminho, verifico, né? Se já foi iniciado, ele vai retornar qual é o ID do upload e o offset, que é em qual parte do upload ele parou. Então, se o meu arquivo tem 100 megas e ele está dividido em 5 partes, em partes de 5 MB, ele vai ter 50 partes, né? Opa, 20 partes, aliás, cálculo errado. Então, 20 partes ele vai ter no meu arquivo. Então, por exemplo, chegou lá na parte 8, o upload parou, quando eu voltar eu vou continuar da parte 8. Então, tem esse benefício, né, de você resumir, que a gente fala ali, é resumir o upload. Assim como a gente tem alguns... o Chrome, por exemplo, você consegue resumir download, porque ele vai salvando por parte e parte. Se você faz download do mesmo exato arquivo, ele acaba fazendo ali, resumindo, continuando de onde parou, se for o mesmo exato arquivo. Aqui ainda tem mais uma coisa que eu poderia aplicar, que é verificar o hash do arquivo, para saber se ele é exatamente o mesmo arquivo, se tem o mesmo conteúdo. Então, é uma coisa que eu preciso fazer. Mas como é o upload, dificilmente vai mudar o arquivo, né? Então, né, nesse primeiro momento eu vou lançar uma versão assim. Mas se, por exemplo, eu peguei um arquivo e depois coloquei o mesmo nome, pode ser que, né, que vai dar uma bugada. Com certeza vai dar uma bugada. Então, o ideal é você verificar o hash de integridade do seu arquivo aqui na hora antes do upload, né? Salvar esse hash aqui no banco para depois você verificar se é o mesmo hash. Mas enfim, né? Bom, aí aqui, né, essa parte é simplesmente para mim saber se eu continuo um download ou se eu crio um novo. Então aqui, ó, eu tenho a parte que eu vou inicializar o meu upload. Então eu tenho esse método create multipart upload que vai indicar para a AWS ó, que eu estou inicializando um upload aqui e que na sequência eu vou enviar aí partes desse arquivo. Né? Então eu faço tudo aqui, ó, né? Aí eu pego o upload ID. Aí, como eu disse, se não tem lá no banco, que é MongoDB, eu estou utilizando MongoDB, daí eu jogo, né, eu faço o insert one aqui,
eu pego ali o ID do meu usuário e tal. Depois eu pego aqui o file name, o upload ID, a parte, né, que ele começa sempre na parte 1, ele inicia aqui na parte 1, e esse daqui é um array que eu preciso salvar para fazer uma verificação quando finalizar o upload, tá? Então eu preciso salvar aqui algumas informações. Feito isso, né, se é uma criação, eu retorno isso daqui, offset 1 e o ID do upload em base 64. Né, fiz em base 64 aqui para evitar de ter algum caractere estranho na URL, porque depois que eu fizer o request post para esse endpoint aqui, os outros requests vai ser no método put, tá? No método put, e eu vou enviar aqui no meu path o ID do upload, que vai ser a variável que eu pego aqui. Então, esse argumento aqui na URL vai ser o ID do meu upload. Aí aqui quando eu vou enviando as partes, né, aí novamente eu verifico se esse ID realmente existe no banco, se não tiver eu paro aqui. E daí o que que acontece? Aqui embaixo, ó, né, eu pego qual é a parte atual que vem lá do objeto que eu encontrei no banco, do upload que estava no banco. Então pode ser que eu esteja continuando da parte 10, ele vai puxar da onde eu estou continuando. Aqui eu pego o conteúdo que vem no meu corpo do request, né, no body, e aqui eu faço o upload da parte. Então aqui eu seto qual é o ID do upload, o nome do arquivo, né, lá no bucket, a parte que eu estou fazendo e o conteúdo. Porque daí eu enviei a parte 1, ele salva. Enviei a parte 2, ele vai, né, escrevendo naquele mesmo arquivo todas as partes. Então por isso que eu tenho que sempre guardar essa sequência para não bugar o meu arquivo ali e ficar tudo errado. E aí, depois que ele fizer o upload aqui, ele vai retornar um etag que a gente vai salvar. Então eu salvo aqui, ó, eu tenho que salvar esse part number e o etag para enviar lá para me finalizar o upload, para me enviar a requisição de finalizar o upload. Daí eu estou salvando isso daqui no meu objeto que vem lá do MongoDB. E aqui eu atualizo o meu objeto, ou seja, eu incremento a minha parte, né? Aqui o cifrão inc para incrementar o atributo parte do meu objeto. E aqui eu atualizo o atributo parts, que é um array desses dados aqui. Então eu tenho que guardar todos os retornos desse parts, tá? Para mim usar depois na finalização. Aí aqui vem a finalização que eu fiz com o método delete, ou seja, ele vai fazer, né, um REST padrão. E aqui ele vai deletar, que significa finalizar, né? No caso, que significa finalizar o upload, né? Que aí eu também mantenho aqui o meu upload ID no path. Aqui eu verifico novamente, né? Se tenho realmente esse upload sendo feito. Por que que eu salvei esse upload no banco de dados? Porque mais para frente eu vou ter uma interface para me monitorar uploads em tempo real, para me saber quantas pessoas estão fazendo upload e tudo ali em tempo real. Então eu preferi jogar isso daqui num banco já, para mim conseguir lá ter minha interface com o WebSocket que vai ficar monitorando isso em tempo real. Tá? Então isso daqui vai ficar ainda mais complexo do que já é. E aqui ó, eu tenho o método complete multipart upload, que vai finalizar, né, vai informar para a AWS que eu estou finalizando o meu upload, que novamente eu pego aqui o nome do meu arquivo, o meu upload ID e envio, né, todas aquelas partes que eu salvei no meu MongoDB ali, né, no meu objeto no meu documento do banco de dados. Então tem que pegar todos aqueles logs que foram retornados e enviar para a AWS dar um match ali e verificar se está tudo ok com todas as partes, beleza? Aí depois aqui eu já deleto essa entrada do banco de dados, ou seja, finalizou esse upload ID. Ele vai retornar aqui, depois que ele faz o complete, ele retorna a URL do meu arquivo. Eu já pego essa URL, monto aqui a minha URL, né, full, né, com o subdomínio que eu utilizo para o bucket e insiro aqui lá aonde será salvo, no caso aqui, né, seria a galeria de imagens no caso dessa modelo aqui, desse model. Então eu insiro ali o Profile ID, que é o usuário que está logado, né, que fez o upload, e o file URL.
Na real, não é o usuário logado, é o profile do usuário, né, o perfil do usuário logado, que tem a conta e o perfil, e uma conta pode ter vários perfis. Então, se o usuário está utilizando esse perfil, ele vai pegar o ID do perfil utilizado atualmente e vai salvar. No caso, eu coloquei aqui uma verificação, porque como não estou logado, eu estou deixando aqui o meu perfil, que na real está até errado, né? Agora eu percebi aqui, ó, porque deveria ser 1, 2, 3, 4. Então eu vou colocar o mesmo número aqui. Ah, não, ali esquece. É, o ID do perfil está 0. Então não é o ID do usuário. E bom, enfim, isso daqui é o sistema da parte do back-end, né? Eu inicio o upload, pego as partes do arquivo e faço o upload pouco a pouco e depois finalizo o meu upload. Como ficou isso daqui no front-end? Né? Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu arrastar para cá essa tela. É um front-end bem basicão, tá? Eu fiz o componente em Vue.js, quer dizer, algumas partes eu fiz, outras partes eu utilizei. Grande parte que eu acho que 90% disso aqui quem criou foi o GPT. Eu só ajustei as partes que eu precisava, que eu queria fazer funcionar do jeito que eu queria, que é o que eu sempre falo do GPT. Ele não vai substituir, né, o programador, mas com certeza ele vai diminuir a quantidade de programadores necessários para fazer certas tarefas. Que nem isso daqui eu poderia mandar um outro programador fazer e depois eu revisar. Eu já não preciso mais mandar um outro programador fazer. O GPT faz e eu reviso se está do jeito que eu quero. Né? Revisando, tá tudo beleza. Né? Fiz alguns ajustes aqui, mas bem pouquíssimo, bem poucos ajustes. Né? Eu coloquei aqui um promise para poder fazer essa parte que foi eu que fiz, que estava tudo junto, mas eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Né? Então, eu queria que primeiro ele montasse ali o preview, porque vai ter um preview, não tem ainda, mas vai ter um preview das fotos, né? Então, primeiro ele monta o preview e depois que terminar aqui, ó, de montar os previews, aí ele starta. Antes esse loop tava, né, essa parte aqui estava dentro do mesmo loop de montar o preview, e eu não queria isso. Então, primeiro eu monto todo o preview ali na tela do usuário, porque eu vou ter a barrinha de progresso. Então, primeiro eu monto o preview de todos os arquivos e depois eu inicio o upload de cada arquivo para mostrar ali a barrinha de progresso de arquivo por arquivo. Então, basicamente, né, aqui no front, o que o Vue.js faz? Ele tem um array aqui dos arquivos, né? O tamanho do chunk, né, o tamanho das suas partes de arquivos enviados. No caso aqui eu coloquei 5 megas. Né? Aí você ajusta de acordo com a tua necessidade, né? De acordo com o teu servidor, de quanto que ele aguenta de upload, quanto uploads concorrentes você geralmente tem. Você tem que levar tudo isso em consideração. Aqui, né, eu estou utilizando o MetaSync, né? Então tem que utilizar o async await para esperar esse upload, para mim ter certas informações de retorno para poder iniciar aqui e enviar os chunks. Basicamente o que ele faz? Aqui é o start upload, né, que ele vai fazer request lá para aquele endpoint meu de upload start para pegar o meu, né, que daí ele utiliza aqui o upload ID offset, que é de onde eu vou começar, ou de onde eu parei no caso, né, se for o upload novo começa no 1, o offset vai ser 1, se for um upload que já estava lá em andamento, ele vai retornar aqui, né, 10, 12, o número de onde eu parei de fazer o upload na última vez que eu enviei o arquivo. Aqui, ó, ele faz o upload de fato, né? Aqui ele faz um loop, né, do tamanho do arquivo, no caso. Ele faz primeiro um loop do tamanho do arquivo. E daí aqui ele faz de fato o upload, ó, utilizando o método put, né? Ele pega aqui tem uma coisa aqui que eu nem preciso mais, que eu nem tinha visto, que antes eu estava enviando por form data, mas eu não estou utilizando, nem tirei daqui, então posso tirar esse form data. Aí ele pega o chunk, né, que é a parte do meu arquivo, faz o upload, né, aqui pro meu path. Deixa eu ver, o file name aqui também eu nem estou precisando mais. Então aqui ó, ele faz o upload e aqui ele faz a finalização, que ele pega o upload ID, vai lá manda o método delete e retorna aqui, pega a URL final do arquivo.
Então, é basicamente isso. Aí tem a parte de preview aqui que eu ainda estou implementando, né? Isso daqui foi o GPT que escreveu, mas daqui eu vou mudar, eu quero fazer um preview diferente. Então, eu não editei regras visuais para ele, daí ele montou um basicão, né? Mas não é isso que eu quero. Então, essa parte de preview aqui é a única coisa que eu vou fazer do zero mesmo, né? A parte do chunk aqui, do upload, ele acabou escrevendo bem parecido com o que eu já iria fazer. Então, deixei dessa forma mesmo. Então é basicamente isso, né? Basicamente isso, e isso é bem útil em muitos casos para você não sobrecarregar seu servidor. Então vamos fazer um teste aqui, eu vou dar um F5, vou deixar aqui a aba de redes aberto, vou selecionar aqui um arquivo, que é um arquivo X, né, de um aplicativo aqui, o Docker Station, ele tem 46 megas e vai ser dividido de 5 em 5 megas, ou seja, vai ser feito aqui várias partes. Ó. Primeiramente, eu faço esse envio aqui. Ó, ele retornou aqui o offset. Ó, ele foi rápido, porque minha internet é rápida, então ele finaliza rápido. Vamos ver se ele parou. Deixa eu ver. Tive que ajustar a coisinha aqui. É que tava implementando aqui uma nova rota. Eu acabei deixando aqui. Eu só comentei aqui. Vou lá fazer de novo, porque aqui ele não foi até no final. Então, vou pegar aqui, iniciar. Ó, fez aqui, é um upload novo, ó, então ele vai fazer parte a parte. Ó. Agora sim, ele está indo parte a parte, pode ver que está mais lento. Ó, então ele vai enviando cada parte do arquivo. Aqui eu tenho o payload, se eu olhar, ó, é binário, tá? Ó, e agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um F5 aqui para ele parar. Pronto, parei. Em ocasiões normais, o que iria acontecer? Reiniciar o upload do começo, né? Mesmo se você utilizar o S3 no upload comum, ele vai reiniciar, tu vai ter que enviar tudo, né? E vai ter que enviar tudo de uma vez. Então, se esse arquivo tem 46 megas, seria um request ali, tipo, de 46 megas, né? Praticamente, que iria para o teu servidor, né? Por exemplo, aqui para mim seria um request de 46 megas, porque minha internet dá até 200 de upload. Então, assim, se tiver um arquivo de 200 megas, a minha internet vai fazer um upload de 200 megas. E pode ser que o servidor não aguente isso, né? Se o usuário tem internet lenta, o upload vai ser feito aos poucos, obviamente. Mas se tem uma internet melhor, vai ser feito tudo de uma vez. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Então eu vou pegar o mesmo arquivo, daí o que vai acontecer? Pode ver que aqui, ó, ele foi muito mais rápido e ele já retornou aqui para mim, ó, que eu estou no offset 6. Então ele continuou o meu upload da parte 6. Né? Aí você se pergunta, será que isso vai dar certo? Será que o arquivo não vai ficar corrompido? Não, não vai ficar corrompido, a menos que o seu back-end caia antes de enviar tudo para a AWS. Aí é outra coisa. Mas se você der um F5 ou caiu a tua internet, o request ainda está rolando lá no teu back-end, tá? Então pode ver que ele está indo. Eu não coloquei nenhum retorno aqui, tá? Para saber. Então ele realmente, se não der erro, se o retorno for 200 é porque ficou ok. Então ele não tem nenhum feedback aqui mesmo. É aquela máxima do Linux, né? Se não tem erro é porque está tudo certo. Se não tem mensagem de erro é porque está certo. Eu, sendo usuário Linux há um bom tempo, tem essa filosofia em certas ocasiões. Então aqui, enquanto não tiver mensagem de erro, tá tudo ok. Eu acho que terminou aqui, ó. Finalizou. Como que a gente verifica, né? Ó, eu vou pegar isso daqui, vou abrir uma nova aba, ó. Ele vai fazer download do meu arquivo. Fez lá na pasta de downloads. Aqui ele deu um pequeno erro. Ó, ele deu um pequeno erro aqui porque eu mexi lá no back-end, né? Então eu vou enviar de novo, sem parar para mexer no back-end. Então, se o seu back-end falhar,
aí ele vai causar esses erros, tá? Então, seu back-end não pode falhar. O front aqui, beleza, né? Ele está enviando a primeira parte. É, vou dar um F5 aqui, vou pegar o arquivo, vou enviar de novo. Ó, continua aqui do 4. Agora vamos esperar ele finalizar. Vamos ver se vai ficar. Acabei de testar e deu certo. Não é possível que agora vai dar errado só porque eu estou gravando o vídeo. Né? Mas enfim, você consegue fazer esse upload aqui, resumir o upload. Né? Se tiver dando algum erro que eu vou verificar, né? Mas eu acabei de testar e funcionou. Basicamente é você continuar da onde você parou. Então, que nem ali, o arquivo ficou corrompido e ficou com quase o dobro do tamanho. Por quê? Por algum motivo ele reiniciou com o offset errado, né? Então, por isso que ele ficou ali do tamanho errado. Agora vamos ver. Vamos ver se ele ficou certo agora, né? Ah, calma aí, calma aí. Eu acho que eu já sei o que que é. Não é nem o meu upload aqui, não. Acho que é porque eu estou enviando o meu arquivo com o que eu não tinha feito, não tinha testado isso antes, né? O ideal seria eu ter apagado do bucket antes, eu acho. Deixa eu mudar o nome do arquivo aqui. Vou enviar. Ele vai iniciar. Aí eu vou dar um F5 aqui. Vou selecionar o mesmo arquivo. Bom, eu descobri o erro que estava fazendo ficar errado, né? O tamanho do upload, porque eu não estava multiplicando aqui o tamanho do chunk size, eu não tinha reparado isso, né? Não tinha reparado que estava faltando essa parte, era só aqui o chunk size que faltava multiplicar pelo offset, porque aqui no meu slice, que ele recorta o arquivo, né, ele pega o offset e faz o offset mais o chunk size, tá? Então, o offset que vem lá do meu back-end é um offset da parte, né, da parte atual. Então, preciso multiplicar ele aqui para me saber corretamente qual que era o offset de fato. Então, fiz aqui agora. Agora vamos ali testar de novo. Então, vou pegar aqui, eu vou renomear esse arquivo aqui, só para ele não dar erro. Então ele está iniciando aqui. Offset 1, meu upload ID. Agora ele foi para o offset 2. Offset 3, né? Eu vou dar um F5 aqui, vou selecionar aquele arquivo de novo. Vamos ver aqui. Ó, offset 4, né? O último upload que ele fez foi o offset 3. Então ele pegou aqui o offset 4. Se eu vier aqui no meu MongoDB e der um F5, ó, ele está aqui no offset 7, ó, então esse daqui de baixo. Ó, offset 8, offset 9, né? Então esse upload do meu executável ali. Que ele retornou já o URL. Ó, agora ele ficou certinho, ó, ele continuou, deu 46.9 MB, que é o original aqui embaixo. Então o que faltava lá era só isso mesmo.
Aí, por que que esse outro aqui deu? Porque eu não tinha finalizado o upload. Então, lembrando disso, quando você inicia uma transação de multi-party upload ali no S3, se você não finalizar ela, você vai resumir, né, vai sobrescrever o arquivo que já estava antes. Então, como eu não tinha mudado o nome do arquivo, era o mesmo nome, ele continuou fazendo upload lá e dando o tamanho errado. Agora, se eu vier aqui e clicar, ó, o arquivo está executando normal. Então, funciona certinho, tá? Tanto para qualquer tipo de arquivo, tá? Então, é basicamente isso. Você consegue resumir o upload, né? Eu posso vir aqui, coloquei para fazer o upload, deixo ali rolando e precisei sair, fecho tudo. Quando eu voltar a enviar esse mesmo arquivo, ele vai continuar de onde parou. Então, isso aqui que tem dentro do meu sistema. É algo um tanto mais complexo, né? Os erros que aparecem são mais complexos de resolver, que nem esse errinho aqui, né? Eu acabei perdendo ali alguns minutos e aí que eu fui reparar que o chunk size aqui que estava faltando multiplicar. Então, são erros mais complexos, é um sisteminha de upload mais complexo, porém muito mais digamos que flexível, né, por conta de você conseguir lidar com diversos tipos e tamanhos de arquivos e também mais a prova de falhas, né, porque mesmo que a internet caia, aí só vai mesmo dar algum problema se de repente não tiver sido enviado todo o payload. Se o payload ficou pela metade, provavelmente vai ficar o arquivo corrompido. Mas se caiu, já tinha ido o payload que estava indo, já chegou lá no servidor, beleza, não vai ter nenhum tipo de erro. Então, é uma alternativa aí da forma de fazer o upload. Basicamente, eu preciso de 3 endpoints aqui para trabalhar com o client DS3, né, 3 endpoints. Vou deixar esse código PHP e o JavaScript num Gist, vou colocar o link aqui no vídeo para quem quiser utilizar, tá? Então, é algo bem bacana para você fazer no teu sistema para não sobrecarregar o seu servidor, porque muito das coisas que tem, que pode fazer o servidor cair, uma das coisas é rede, tá? Se o teu servidor tem a rede ruim, que nem o servidor que eu estou utilizando, que eu vou utilizar esse sistema, se eu não me engano, o link dele é de apenas 300 megas. Se você colocar 300 megas para fazer tipo 10 pessoas, né, fazendo download de 30 megas, bateu o teu link. Aí vem acesso de internet, o acesso do site normal, né, o tráfego normal, sem ser as pessoas que estão fazendo upload, já era. Então você tem que pensar nisso na hora de você fazer sistemas de upload, tá? Tive muitas dores de cabeça com o sistema de upload por conta de o servidor não dar conta de enviar o arquivo todo de uma vez, tá? Então é basicamente isso, o vídeo de hoje e até a próxima.